Salve, salve, galera que acompanha o canal Blog do Macedo. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Como é que foi o final? Como foi a passagem de ano? Como é que foi a ceia de ano novo? Saíram comemorar bastante? Comemoraram bastante? Como é que foi? Espero que tenha sido tudo bem. Primeiramente, desejar um feliz 2026 a todos os nossos inscritos, nossos colaboradores que são os membros do canal, né? Muito obrigado a vocês que pertencem à comunidade Blog do Macedo. 2025 foi um ano bem complicado para nós, né? Mas eu tenho certeza que 2026 será um ano incrível para o canal, para o Macedo, né? Espero logo teremos novidades em relação aí ao blog do Macedo, né? Vocês vão ver o blog do Macedo em outras plataformas também, além aqui do canal. Logo vou poder falar sobre isso. Mas hoje eu vim terminar aquele assunto que a gente começou lá em 2025, que foi aí a questão dos ganhos do custo do Memphis Depay ao Corinthians. Lembra que eu deixei a pergunta no final do vídeo? E aí, Memphis Depay, quanto que custa o Memphis Depay ao Corinthians? Será que esse valor realmente é verdadeiro? Será que realmente o Corinthians paga por mês ao Memphis 6 milhões de reais, como muitos dizem aí? Que foi uma narrativa levantada e criada por muitos, né? Que apontam que o Corinthians gasta com o Memphis Depay 6 milhões de reais por mês. Será que realmente é esse valor? Nós fizemos um estudo, né, durante um período para poder analisar todos os ganhos que o Memphis Depay teve com o Corinthians, é tudo o custo que custou ao Corinthians. No vídeo passado a gente mostrou isso e agora a gente vai mostrar para vocês o quanto que a patrocinadora pagou nesse período de 16 meses e o quanto que o Memphis trouxe de premiações ao Corinthians. Ele levou premiações também, lógico, mas a gente vai mostrar para vocês o quanto de premiações que ele trouxe ao Corinthians desde sua chegada. É lógico que ele não foi o principal responsável, mas ele foi uma figura importantíssima, principalmente lá o ano passado, quando deu a arrancada, você lembra que eu estava na zona de rebaixamento, sem perspectiva nenhuma, o Memphis chegou e mudou totalmente a história do jogo. Então a gente vai trazer para vocês nesse vídeo essa análise completa. No primeiro vídeo, a gente trouxe análise sobre os ganhos do Memphis, o salário do Memphis, se era verdade ou não que ele ganhava lá, aquele custo que foi dito. Esse agora a gente vai trazer para vocês mais informações ainda em relação a isso, né, para mostrar se ele realmente ganha os 6 milhões, né? Naquele vídeo você viu que não, mas aqui a gente vai destrinchar ainda mais ainda, e você vai se surpreender no final, né? Depois desse vídeo, com certeza. E também a gente vai trazer aqui o quanto de prêmios o Corinthians faturou nesse período que o Memphis Depay esteve aqui no Corinthians, tá? Mas antes, eu venho pedir para você, sempre eu venho pedir para você, me ajude a manter esse canal, deixe o seu like, se inscreva no canal, não paga nada, pessoal. É de graça. Se inscreva no canal. Estamos aí com quase 50 mil inscritos, estamos com 48, 700 e pouco, não passa disso, não pagou nesse número. Eu quero a sua ajuda para 2026, a gente bater aí 50 mil inscritos. Então se inscreva, não vai pagar nada, é totalmente grátis, não vai pagar nada. E deixe o seu like. Deixe o seu like, que é muito importante para nós. Beleza? Então, vamos falar nesse vídeo aí sobre o Memphis, se de fato ele recebe 6 milhões de reais por mês no Corinthians, que o Corinthians gasta com ele esse valor. Roda a vinheta aí, produção. Pois é, pessoal, desde a chegada do Memphis, né, desde o início, quando o Memphis chegou ao Corinthians, houve aquela pergunta: será que vale a pena investir tanto dinheiro nesse jogador? Será que realmente vai valer a pena? Será que realmente Memphis Depay vai entregar para o Corinthians aquilo que o Corinthians necessita? Será que vale a pena? Depois, quando vazou o contrato ainda, né, vazaram o contrato do Memphis de forma proposital para falar o custo que o Corinthians tem com ele, né? A narrativa foi maior ainda, né? Que falaram ali que o Memphis ganhava 6 milhões de reais por mês no Corinthians, que o salário do Memphis era 6 milhões de reais por mês no Corinthians. Será que é isso mesmo? Será que o Corinthians gasta 6 milhões de reais com o Memphis? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma apresentação detalhada de tudo que o Corinthians gastou de fato com o Memphis e de quanto ele gerou de receita ao Corinthians desde a sua chegada. Você vai se surpreender.
Bora lá começar então? Sempre usando o nosso aplicativo, né? Tá aqui. Efeito Memphis. Um mergulho nos números. Custo real versus retorno financeiro para o Corinthians. Então, pessoal, eu procurei fazer esse trabalho, né? Fiz um trabalho detalhado, somando todos os custos que ele teve até agora, pegando o contrato dele. O contrato dele é de 82 milhões de reais. O contrato dele de 2 anos. Remuneração fixa, tá? Remuneração fixa, salário, luvas e direito de imagem. 82 milhões. 69% desse custo, vou falar jogo logo. Vamos lá, vamos começar aqui. Custo inicial que assusta um pouco, né? A percepção pública do investimento. O Memphis custou o Corinthians até agora, né? Esse foi o custo total atribuído a Memphis nos últimos 16 meses, somando a remuneração fixa, as luvas e variável. Variável é aqueles bônus em participação de gols, aqueles bônus em participação em jogos, quantidade de jogos que ele joga durante a temporada, os títulos conquistados, se ele foi eleito na seleção do campeonato, tudo tem bônus, tudo isso é bônus para o Memphis, tá? E a gente vai entrar para vocês aqui. Então, somando tudo até agora, nos últimos 16 meses, o Memphis custou ao Corinthians 78 milhões 300 mil e 561 reais. Então, esse é o valor bruto do Memphis ao Corinthians, tá? A anatomia de um custo de 78 milhões, 78,3 milhões, está aqui, ó. Vamos separar isso aqui, vamos separar detalhar para vocês agora aqui esse custo de 78,3 milhões, tá? A remuneração fixa dele, salários, direitos de imagem e luvas, até o momento foi de 51 milhões 522 mil reais, tá? Esse é o valor fixo que o Memphis ganha por mês, tá? Aí tem a variável, que são os bônus por desempenho e premiações, tá? O valor que o Memphis ganhou nesse período, na teoria, tá? Porque até agora o Corinthians não pagou isso a ele, 26,7 milhões de reais, 26.778.417 milhões de reais, tá? Então, esse é o valor separado, tá? Remuneração fixa e remuneração variável, que são os bônus, tá? E frisando aqui, o Corinthians ainda não pagou esses bônus. E esses bônus, quem tem que pagar é o Corinthians, tá? Essa remuneração é do Corinthians, tá? Ah, mas o salário é do Corinthians também, Macedo? Já vou te explicar. Só aqui fazendo uma nota de correção, o valor da remuneração variável foi atualizado desse vídeo para o vídeo passado, porque eu esqueci de pôr no vídeo passado que ele também foi eleito na seleção do Brasileirão 2024. Ele foi eleito lá como um dos melhores jogadores. E aí também rendeu um prêmio a ele de 4.725 mil reais, por ele ser eleito da seleção do Brasileirão 2024. Então, cada prêmio individual que ele tiver em relação a isso, ele também ganha um bônus, tá? E ele foi eleito lá melhor jogador, um dos melhores jogadores, né, do Brasileirão 2024, e aí ele ganhou esse bônus que eu não tinha computado no vídeo passado, e agora estou computando. Então, agora está fechando o valor real, tá? Dos 78,3 milhões, beleza? Pegou aqui, então? O valor total que o Memphis custou até agora, nos últimos 16 meses, 78,3 milhões de reais. Remuneração fixa, 51 milhões 522 mil. Remuneração variável, que são os bônus por participação em premiações individuais, 26 milhões 738 mil. Beleza? Pegou aqui? Pegou aqui? Vamos lá para o próximo, então. Aqui, a peça-chave desse quebra-cabeça, que é o papel da Esporte da Sorte. Eu não falei no vídeo passado, porque eu queria detalhar aqui para vocês, tá? No vídeo passado eu só falei o bruto. Aqui eu vou separar e vou mostrar o quanto isso custou para o Corinthians de fato. Beleza? O contrato do Corinthians, quando fechou com a Esporte da Sorte, tinha lá um valor de 57 milhões que a Esporte da Sorte ia pagar por uma estrela, por um midiático e tudo mais. Lembram disso? Tá lá no contrato, foi divulgado na época da Esporte da Sorte e tal. O Corinthians foi atrás do midiático, trouxe o Memphis. Fechou com o Memphis o contrato fixo de 82 milhões de reais por 2 anos, certo? Desses 82 milhões de reais, 57% quem ia pagar a Esporte da Sorte. Isso representaria 69% do valor, correto? 57 milhões, 82 milhões, 57 milhões paga a Esporte da Sorte, 69% quem paga a Esporte da Sorte. Então, a remuneração do Memphis, de setembro de 24 até agora, a remuneração fixa, 69% desse valor quem pagou foi a Esporte da Sorte.
A patrocinadora Master, por contrato, assumiu uma parte substancial da remuneração fixa do atleta. Do total de 51,5 milhões em remuneração fixa no período, a Sport da Sorte foi responsável por pagar 35 milhões 550 mil reais e 258 reais. Vou repetir. Do valor total da remuneração fixa que o Memphis recebeu no Corinthians, 51 milhões,5, a Sport da Sorte pagou 35 milhões 550 mil e 258 reais. Então, 69% da remuneração fixa foi paga pela Sport da Sorte nesse período de 16 meses. O Memphis, a remuneração fixa dele era, nesse período foi de 51,5 milhões, a Sport da Sorte pagou 35,5 milhões de reais na remuneração fixa. Entenderam? Entenderam? Então, podemos dizer, tá? Então, qual foi o custo real para os cofres do Corinthians? Vamos colocar aqui. Remuneração fixa paga pelo Corinthians, tá? O valor total dele era de 51 milhões 522 mil, certo? A Sport da Sorte pagou 35 milhões 550 e o Corinthians pagou 15 milhões 971 mil reais para remuneração fixa, tá? Entenderam? Dos 51 milhões, 51,5 milhões, o Corinthians pagou cerca de 16 milhões de reais. O grosso da remuneração, quem pagou foi a Sport da Sorte, 35 milhões de reais. Entenderam? Entenderam a conta? Agora pegue esse valor, divida por 16 meses e você vai se surpreender com o valor que o Corinthians pagou de remuneração fixa ao Memphis. Pega esse valor aí. Pega aí. Pega esse valor. Passa a conta aí. 15 milhões. Passa a conta aí. 15 milhões 971 mil e 856 dividido por 16 meses. Vocês fizeram a conta? Memphis Depay, remuneração fixa do Memphis Depay, custou ao Corinthians 998 mil reais e 241 reais. 998 mil e 241 reais. É esse o custo do Memphis Depay durante esses 16 meses de remuneração fixa. O salário, luvas. Não, salário, luvas. Acho que a luz nem foi paga ainda, tá? Salário, direito de imagem e luvas. Que é isso a remuneração fixa dele, tá? Custou o Corinthians 998. Se for dividir esse valor por mês, 998.241 reais. Esse é o custo de Memphis Depay ao Corinthians. 998.241 reais por mês. 15,9 milhões de reais. 15,9 milhões de reais. Esse é o custo real que saiu dos cofres para pagar o Memphis. Tá? E aqui tem a remuneração variável. Essa sim é 100% paga pelo Corinthians, porque né, o Sport da Sorte paga a remuneração fixa e o Corinthians paga a remuneração variável, tá? Paga lá 69% da remuneração fixa e o Corinthians paga o restante da remuneração fixa e mais a remuneração variável. Somando lá os 15 milhões e 931 mil mais a remuneração variável, que deu 26 milhões e 738 mil, o custo do Memphis ao Corinthians é de 42,8 milhões de reais. Beleza? Esse é o custo efetivo para o clube. Tá? Dos 78,3 milhões do custo bruto, do clube, 42,8 milhões de reais. Certo? Então, muda e muito a questão do custo-benefício, se você analisar dessa forma. Tá? Porque a remuneração fixa do Memphis, que é o grosso, né? Que é o mais pesado, 69% é pago pela Sport da Sorte. O Corinthians paga só o restante. Entenderam? E a variável, o Corinthians tem que pagar 100%. O Corinthians fez o contrato lá, dando lá as variáveis. A gente explicou no outro vídeo, quem quiser ver as variáveis, como que é feito, tá no primeiro vídeo, tá lá explicadinho. Participação de gol, quantidade de jogos, seleção, enfim. Tá lá. Você vai ver lá, entendeu? Então, remuneração fixa, tá? Fixa do Memphis. O Corinthians pagou
de setembro a dezembro, 15.971.000 reais. Essa é a remuneração fixa do Memphis ao Corinthians. Beleza? Beleza. Se você somar com a remuneração variável, que não foi paga até agora, tá? Você não pagou as premiações do Memphis ainda, tá devendo, vai pagar agora no início do ano. O valor é de 26.738.000. Esse valor é das premiações, que ainda não foram pagas, tá? Ele fez um acordo com o Corinthians, vai receber no começo do ano agora. Beleza? Então é isso. Para uma análise completa, os custos não computados. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns custos que não foram computados aqui, porque nós não sabemos, não tivemos acesso aos custos, né? Quais são esses custos, Macedo? Que não são os benefícios que ele tem também no contrato. Tá lá. Ó. É importante frisar que no contrato inclui outros benefícios, cujos valores exatos não foram acessados. Esses custos, embora relevantes, não alteram a ordem de grandeza da análise financeira. Tá? Quais são esses custos que ele tem, pessoal? Despesa de moradia dele e do assessor dele, por isso que paga, cozinheiro particular dele, segurança particular, carro blindados, camarote na Neoquímica Arena e passagem de aviões. Esses aqui são os benefícios que o Memphis tem em contrato. Eu não tive acesso a esses valores, tá? Não sei quanto que custa isso ao Corinthians. Mas eu perguntei para fontes importantes do clube, né? Que na época participaram da negociação. Não chega, segundo essas pessoas, não ultrapassa R$1 milhão esses valores. Não ultrapassa R$1 milhão esses valores, tá? Pelo menos o que me passaram. Eu não pude confirmar isso 100%, por isso nem coloquei aqui os valores, tá? Mas aquele custo de 16 milhões de reais fixos, né? Tem que somar esses aqui. Eu não sei o valor desses aqui, mas me garantiram que esses valores não ultrapassam R$1 milhão. Não ultrapassam R$1 milhão. Esses valores são mensais. Beleza? Só para frisar aqui, porque mas você não colocou lá que o custo. Eu não tive acesso a esses custos, tá? Mas eu estou confiando aqui no que me passaram, né? E falaram que não ultrapassa R$1 milhão esses custos, tá? Beleza? Então, o custo real da operação Memphis ao Corinthians até agora foi de 42,8 milhões de reais. Beleza? Não é 78 milhões, não é 100 milhões, 120 milhões. O custo real até agora da operação Memphis ao Corinthians, descontando já o que a Sport da Sorte pagou, é de 42,8 milhões de reais, tá? Mas a história não termina nos custos. E as receitas geradas no mesmo período? Quanto que o Memphis contribuiu de receitas para o Corinthians nesse período? Vamos lá? Aqui está. Título da Copa do Brasil 2025, 97,8 milhões de reais. Sétimo lugar do Brasileirão 2024. Lembra disso aqui? O Corinthians, quando o Memphis chegou, o Corinthians estava na zona de rebaixamento, cara. Estava na zona de rebaixamento, passando sérios riscos de cair para a segunda divisão. Time desmotivado, time totalmente, sabe? Só a torcida carregando aquele time. Aí o Memphis chegou e deu aquela arrancada. Aquela arrancada representou um prêmio de 33,7 milhões de reais ao Corinthians. Aquela arrancada. E mais. Daqui a pouco, na segunda parte, eu vou mostrar para vocês que não foi só isso, não. Não foi só os 33 milhões que aquela arrancada proporcionou ao Corinthians, tá? Nesse ano, 13º lugar do Brasileirão, aí foi um valor baixo, né? 17,8 milhões, quando podia chegar mais alto, mas de qualquer maneira tá lá na planilha, 17,8 milhões. Título do Campeonato Paulista, né? 5 milhões de reais. Semifinal da Copa Sul-Americana em 2024, né? O Corinthians chegou até a semifinal da Copa Sul-Americana em 2024, rendeu ao Corinthians 19 milhões de reais. Vaga na fase de grupos da Libertadores via Copa do Brasil. O Corinthians ganhou a Copa do Brasil 2025, automaticamente se classificou para a fase de grupos da Libertadores 2026. E essa classificação rendeu bônus na Libertadores de 17 milhões de reais. O Corinthians, para disputar a Libertadores esse ano na fase de grupos, só de disputar, vai ganhar 17 milhões. Fora os prêmios por vitória. Se o Corinthians ganhar, vai ter prêmio por vitória também. Então, assim, só de Corinthians entrar em campo, sem bilheteria, se perder todos os jogos, vai faturar 17 milhões de reais. Só de classificar para a fase de grupos. Beleza? 2024, classificação para pré-Libertadores. Lembra que o 2024 deu a arrancada, quando chegou lá em 7º lugar, classificou para pré-Libertadores. Ganhou o bônus naquele ano de 6,4 milhões de reais. Disputa da Sul-Americana 2025. O Corinthians classificou na pré-Libertadores, foi eliminado para a Libertadores, mas disputou a Sul-Americana. Ganhou 6,10 milhões de reais. 6,1 milhões de reais. Tá?
Então, somando somando todas as premiações, o faturamento total do período, né? Somando todas as premiações e bônus de performance de setembro de 2024 a dezembro de 2025, o Corinthians arrecadou um total de 202,8 milhões de reais. 202,8 milhões de reais. E repito, aqui não está incluindo os prêmios por vitórias, né, que o Corinthians teve, não está incluso as bilheterias dos jogos e também não está incluso o Corinthians no ano passado vendeu o direito de transmissão para os Países Baixos, né, para a Holanda. Lembram disso? A ESPN comprou os direitos de TV do Corinthians para transmitir os jogos na Holanda. O Corinthians vendeu. Então não foi computado esses valores também. Então, sem computar isso, só de premiação ali, fixa, que o Corinthians ganhou, 202,8 milhões de reais nesse período de 16 meses que o Memphis está aqui no Corinthians. Então, pessoal, olha aqui. Olha o veredito importante. Custo versus faturamento. O custo real para o clube do Memphis é de 42,8 milhões de reais. Receitas no período que o Memphis está no Corinthians, o Corinthians ganhou 202,8 milhões. Um lucro de 160 milhões na operação Depay. Por essa você não esperava. Eu tenho certeza disso. Você não esperava. Por quê? Porque você sempre foi alimentado com a narrativa que o Memphis deu prejuízo ao Corinthians. Que o Memphis dá prejuízo. Que o Memphis isso, que o Memphis aquilo. Os números, não dá para brigar com os números. Estão aqui. Pode fazer um estudo aí. Pode levantar aí se vocês quiserem. Quem tem alguma dúvida em relação a isso. Pode levantar. Estão aqui os números. O Corinthians faturou no período que o Memphis está no Corinthians de 2024, setembro de 2024 até dezembro de 2025, 202,8 milhões de reais. E de fato custou o Corinthians 42,8 milhões, porque a outra parte grande é quem pagou foi o Sport da Sorte. O lucro da operação, 160 milhões. E aí? Valeu a pena contratar o Memphis? É a pergunta que ficou no início da nossa análise. Lá atrás, lembra que eu perguntei no vídeo passado? E agora eu pergunto de novo. Valeu a pena contratar o Memphis Depay? Qual é a sua opinião em relação a isso? O que você acha? O que você acha? Valeu a pena contratar o Memphis? Será que valeu a pena? Hein? Respondam. Vocês viram aqui. Eu peguei dados. Tá no final ali, eu esqueci de mostrar. No GE, do meu timão. Foram as principais fontes que eu fui. Onde eu peguei toda a premiação que o Corinthians ganhou nesse período e o custo que levou o Memphis. O custo. As premiações que ele ganhou, tudo certinho. Vocês viram quantos que deu a diferença? Vocês viram. Não tem... Tá aqui. Então eu vou dar o nosso veredito aqui, a opinião do canal em relação a isso. Se de fato valeu a pena ou não. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Vamos trazer aqui. Agora eu tô metido, tá, pessoal? Tô usando essa ferramenta aqui, a ferramenta é muito boa. Olha aqui a nossa opinião final em relação a isso, né? É lógico que valeu a pena. Né? Memphis Depay no período no Corinthians, no custo, investimento, análise financeira de 16 meses, o custo dos 16 meses, custo bruto do Memphis, 78,3 milhões, 35 milhões foram pagos pela Sport da Sorte, 42 milhões tem que ser pago pelo Corinthians, porque tem naquela premiaçãozinha que não foi paga ainda, tá? A arrecadação dos 16 meses, a arrecadação total em prêmios do Corinthians foi de 202,8 milhões de reais. A maior conquista foi a Copa do Brasil, né? 97,8 milhões de reais, com o gol do título dele, e ele fazendo o gol contra o Cruzeiro na semi, e ele fazendo o gol contra o Palmeiras. E dando passe pro Yuri Alberto fazer gol, né? E também o verdadeiro veredito financeiro, saldo final, lucro de 160 milhões de reais. A diferença entre a arrecadação total e o custo real do jogador para o clube, né? 202,8 milhões menos os 42,8 milhões. O saldo foi positivo de 160 milhões de reais. E aí? Qual é a sua opinião? Você que sempre desceu o pau, acreditando na narrativa que ele custa 6 milhões de reais ao Corinthians. Não custa 6 milhões de reais ao Corinthians. Não custa. É lógico, tem aqueles custos, aqueles benefícios de moradia e tudo mais, que tem que ser somado. É lógico que tem que ser somado. Eu não tenho esse valor. Mas o valor que eu tenho
é que ele custou ao Corinthians de remuneração fixa 16 milhões de reais arredondado. 16 milhões de reais. 16 milhões de reais até agora. A maioria do valor fixo quem pagou foi por da sorte. Então, pessoal, quebra-se aqui a narrativa. Quebra-se aqui a narrativa de que o Memphis ganha 6 milhões. O Memphis não ganha 6 milhões. Não ganha 6 milhões do Corinthians. Remuneração fixa é isso aqui que eu mostrei. É isso aqui que eu mostrei. Então, quebra-se a narrativa agora. O valor bruto fixo, que é o valor pesado do ganho do Memphis, quem paga é a Sport da Sorte. 69% da remuneração fixa é eles que pagam. O restante é o Corinthians. E no período de setembro de 24 até dezembro de 25, o Corinthians pagou 16 milhões de reais de remuneração fixa. E foi esse o gasto do Memphis ao Corinthians. Foi isso. Agora, se eles pegam o dinheiro da Sport da Sorte e ao invés de pagar o Memphis, pagam outras coisas, aí é uma questão de gestão. Correto? E aí eles têm que arcar com o valor total do salário? Aí uma questão de gestão. Não é o que está no contrato. O que está no contrato é isso aqui. 69% da remuneração bruta fixa, quem paga é a Sport da Sorte. Certo? Certo. Beleza? Espero que tenha sido entendido. Espero que vocês tenham compreendido. Né? Deixe o seu like aqui no final do vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os grupos de Corinthians que você participa, para a gente mostrar a verdade por trás dessa mentira que foi criada, que o Memphis ganha 6 milhões de reais por mês no Corinthians. O Memphis não ganha, nunca ganhou e não vai ganhar 6 milhões de reais por mês no Corinthians, porque não está isso no contrato. O que está no contrato é 82 milhões fixos, aonde 69% quem paga é a Sport da Sorte. No período de setembro de 24 a dezembro de 25, foram gastos em remuneração fixa 51,5 milhões e a Sport da Sorte pagou 35,5 milhões e o Corinthians 16 milhões. É isso. Essa é a verdade. O Memphis custou 1 milhão de reais por mês ao Corinthians. Custa. Remuneração fixa, 1 milhão de reais por mês ao Corinthians. E mais os benefícios que aí vai ter que fazer um levantamento, que eu não sei. Vou atrás dessa informação. Mas pessoas me garantiram que não ultrapassa 1 milhão de reais esses benefícios extras que o Memphis tem. Então, vamos supor que o Corinthians então paga por mês ao Memphis cerca de 2 milhões de reais por mês para o Memphis, de remuneração que custa ao Corinthians. 2 milhões de reais por mês. É muito para o Memphis, pelo que ele conquistou até agora. Se você olhar os 202 milhões que trouxe de receita, é muito? Não sei. Não sei. O que está no papel, o que o Corinthians pagou até agora é isso aqui. E isso aqui, na minha opinião, está no lucro e muito. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e nos ajude a manter o projeto. Tamo junto. E vire membro. Você que pode virar membro, R$ 4,99 por mês é membro. Já vou colocar você no nosso grupo lá de WhatsApp, nos grupos, né, que são vários, na comunidade Blog do Macedo. Valeu, gente. Tamo junto. Fiquem com Deus. Vai, Corinthians.